Oi pessoal, aqui é a Luísa do Grupo Espírita Razim. Vim hoje para falar para vocês um pouquinho sobre o tema mediunidade, né, para a turma de vivência doutrinária, e vou falar aqui por áudio hoje, mostrando aqui durante esse videozinho, tá bom? Então vamos começar. Então o que a gente vai falar hoje? Sobre o médium, o que é o médium, que o médium não é santo, as várias mediunidades, como ser um bom médium, o cuidado com as perturbações, o evangelho, a missão do evangelho e o desenvolvimento suave, sem forçamento. Então vamos lá. Médium. O que é o médium? Então, por definição, é toda pessoa que tem a faculdade de sentir, em um grau qualquer, a influência dos espíritos e que serve de intérprete entre o plano físico e o espiritual. Essa faculdade é inerente ao homem, portanto, não se constitui em privilégio de alguns. Assim, podemos dizer que todos somos, mais ou menos, médiuns. Porém, a faculdade mediúnica só é atribuída àqueles que a possuem de forma nitidamente caracterizada. Então, vamos lá. Então, todos nós somos, de alguma maneira, médiuns. A gente pode dizer, então, que é essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, quando a gente tem uma inspiração, por exemplo, né? A gente não sabe por quê, mas tem aquela certeza que o melhor caminho a tomar é aquele, né? Ou sentir um pressentimento, melhor não ir por ali, né? Então todo mundo tem um grau maior ou menor essa comunicação com os espíritos. Pode ser que a gente não saiba que essa intuição, né, essas inspirações que a gente recebe, são os espíritos que estão lá soprando pra gente, né? Pode ser que a gente ainda não perceba isso, mas que é uma forma, então, de comunicação, por isso somos médiuns, né? E uma coisa interessante a frisar aqui é que essa comunicação sempre existiu. Então, a mediunidade sempre existiu em diversas sociedades e há muitos milênios, né? Sempre existiu uma forma de comunicação, seja com os deuses, né? Seja no Olimpo, seja nas tribos indígenas, né? O pajé. Então sempre teve os espíritos, né? Eles sempre conversaram conosco através de algumas pessoas, né? E aí a gente vai conversar hoje sobre como que funcionam essas faculdades mediúnicas, né? E aí a pergunta, eu sou médium? Né? A gente vai, durante os cursos, conversar bastante sobre isso, né? Entendendo um pouco mais sobre o que é mediunidade, entendendo um pouco mais sobre como que a gente, os usos da mediunidade, né? E entendendo como que os trabalhos que existem, né, que utilizam a mediunidade para poder chegar nessa conclusão. Porque tem muita gente que, por exemplo, pode ter algum tipo vamos chamar de perturbação mediúnica, né, em que tem contato com o espírito ou tem alguma evidência, mas que não necessariamente tem uma prova com a mediunidade. Quer dizer, às vezes pode ser só um chamamento para que a gente vá, por exemplo, para a casa espírita. Então, muitas vezes acontece bastante isso na evangelização infantil, por exemplo, em que a criança começa a ver espírito e tal, para que chame os pais para que venha para o centro espírita, né? Receber tratamento, receber informações, né? Então, não necessariamente essa é uma mediunidade que vai ficar muito forte ou vai continuar com a criança, por exemplo. Então, a mediunidade pode ter épocas, né, mais ostensivas e menos, tá? Então, vamos falar sobre a mediunidade enquanto ideal, né? Porque quando a gente fala, eu sou médium, muitas pessoas acabam se colocando num patamar acima do que os demais, né? Se colocando como superiores. Aqui a gente veio desmascarar essa questão, né? Porque médium não é santo.
como é uma ferramenta que a gente vem com o nosso, junto com as nossas provas aqui na Terra, né? A mediunidade, então, e como somos todos mais ou menos médiums, a gente vem como um instrumento de trabalho, a mediunidade, não como uma bênção, não como um bem que te sobressaia sobre os demais. Pelo contrário, é uma ferramenta de serviço, né? Então, atribuir santidade ao médium seria atribuí-la ao homem, o que evidentemente não é correto, porque somos todos cheios de erros, vícios, defeitos, que os santos não têm. Então, até coloquei essa imagem de fio, quem faz milagre é Deus, eu só ajudo o fio a caminhar, né? Porque é isso, a gente, os médiums, tem essa missão de ajudar, né, ajudar a todos, né, a caminharem. Então, não, médium não é santo, né, somos cheios de erros e vícios, mas se a gente é médium e está num caminho de estudo, de trabalho, a gente está com essa missão de nos melhorarmos, que essa é a nossa principal missão, né, enquanto espírito individualmente, né, que nós sejamos sempre melhores. E aí, com essa melhora, a gente vai melhorando e ajudando cada vez mais, mas santo, né, médium não é diretamente relacionado a ser santo. Então, vou falar sobre as várias mediunidades, né. Uma coisa interessante é assim, então Deus nos deu os sentidos e a inspiração para a descoberta de instrumentos especiais para melhor utilização dos nossos sentidos. Então, o microscópio nos ajuda a revelar um mundo infinitesimal que desconhecíamos. O telescópio revelou um universo que também desconhecíamos. E o médium revelou um mundo espiritual que também desconhecíamos. Então, são ferramentas da natureza, né, que Deus nos dá, através das inspirações, para que a gente possa evoluir o nosso racional, evoluir o nosso intelecto a ponto de entender coisas que sempre existiram, a gente só não conhecia, né? Como é o caso desse mundo infinitesimal, desse mundo muito pequeno das moléculas, dos átomos, que enquanto a gente não conhecia, a gente achava que não existia. E agora que a gente vai começar a ter mais instrumentos para conhecer o mundo espiritual, através de quem? Dos médiums, que vêm trazer essa comunicação, né? Então, vamos lá. A mediunidade natural é aquela conquistada através de nossa reforma íntima, isto é, à medida em que evoluímos e nos moralizamos, vamos aumentando nossa sensibilidade e percepção espiritual. Então, vamos lá. Lembra que eu falei, quando a gente vai evoluindo enquanto espírito, a nossa mediunidade também evolui, né? Então, se a gente tinha uma mediunidade difícil de sentir, de entender, às vezes é uma evidência que é meio, só aparece de vez em quando, e às vezes é meio nebulosa, às vezes você não consegue estar tanto em ligação com o seu mentor, por exemplo, né? Na medida em que a gente vai evoluindo enquanto espírito, e aqui é muito importante a gente frisar as palavrinhas mágicas que a gente vai ouvir durante toda a escola, que é a reforma íntima, né? Enquanto a gente vai se reformando e sendo melhores, né, a gente vai evoluindo moralmente. Então, quando a gente vai se moralizando, quer dizer que a gente já vai trabalhando mais no bem e não no mal. E aí a nossa sensibilidade e percepção espiritual aumenta. Então, tem médium, quer dizer, nesse caso aqui, essa natureza é rara de mediunidade natural. São poucos os médiuns que a possuem, porque já vem desde cedo, né, com essa mediunidade, né, e o espírito já é de muita luz, né, então eles já, vamos chamar que são mais missionários, que tem essa mediunidade natural, né. Opa. Bom, e tem a mediunidade de prova, que é aquela que recebemos como graça, mesmo sem grande desenvolvimento espiritual e moral. Então, é uma ferramenta que Deus nos dá para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra.
não a conquistamos, recebemos por empréstimos, também é importante, é um empréstimo para nos ajudar no resgate de nossos débitos, acelerar a nossa evolução espiritual e ajudar o nosso próximo. É uma posse precária para a execução de determinadas tarefas, o que pode ser retirada a qualquer momento se não for usada para o cumprimento das tarefas ou de forma contrária à caridade. Então vamos lá, essa mediunidade de prova é a que a grande maioria de nós temos. Então acontece muito da gente ver, por exemplo, às vezes um espírito mais rude, mais até que faz o mal, ou até que não é muito bom, né, e que prevalece no mal, tendo mediunidade, né? E aí o que você faz com essa mediunidade é que vai te ajudar ou desacelerar, né, o seu processo enquanto desenvolvimento do espírito. Então, digamos que você receba a mediunidade, né, consegue se comunicar com os espíritos e, por exemplo, quer ganhar dinheiro com isso, ou quer enganar os outros, né, e você utiliza esse empréstimo para fazer o mal, você não está ajudando o seu desenvolvimento do espírito, você vai ter que pagar por isso em algum momento, né? Então vamos lá, agora quanto aos médiuns, a gente tem médiuns conscientes, semi-inconscientes e inconscientes. Vocês sabem a diferença entre os três? Vamos lá. Conscientes são aqueles que estão completamente, lembram da mensagem passada, muitas vezes, está presente completamente, é como se fosse é como se fosse você estar ali e também estar vendo além do que você está vendo com seus olhos físicos, né? Então você está completamente ali. Então você passa mensagem, por exemplo, você se comunica, mas você tem a ciência do seu corpo, você tem os movimentos completos do seu corpo, né? Você tem o controle total da situação. Os semi-inconscientes são aqueles que você tem parcialmente controle do seu corpo. Então você cede, vamos chamar o seu braço, para o seu braço escrever. Às vezes você não tem um controle sobre o braço, mas você tem um controle sobre você, sobre quando começar, quando terminar, da sua concentração, né, o foco na mensagem. Então é um meio a meio, vamos chamar assim. E tem os inconscientes, que hoje em dia é um pouco mais raro acontecer os médiuns inconscientes. Antigamente era quase 100% inconsciente. Então, o inconsciente é quando você se entrega completamente, é como se o seu espírito saísse completamente do seu corpo, ficasse em desdobramento do lado de fora, e outro espírito assumisse o controle completo do seu corpo. Então, assume seus braços, sua voz, suas pernas, né? E antigamente isso era importante, né? Porque os médiuns não sabiam muito como fazer essa separação, né, entre as mensagens dadas, né, enfim, tinha muita interferência também, né, porque às vezes a mensagem vem sutil e aí o médium completa a mensagem, né, então tem um processo de mediunidade que o fato de ser inconsciente ajudava, né, a passar a mensagem de uma forma mais vamos chamar completa. Porém, também acontecia de ser inconsciente para obsessor, né? Quer dizer, inconsciente para obsessor também tem a ver com se entregar para um espírito de não muita luz, né? Ficar com controle do seu corpo, né? Que isso também é perigoso, não é muito legal. Então vamos lá. Então, quanto aos fenômenos, os fenômenos são os tipos, as mediunidades acontecendo, né? Então, a gente tem os fenômenos de lucidez, que são a telepatia, a vidência, a psicometria, a audição e a intuição, por exemplo, né? Então, telepatia, todo mundo sabe, né? Quando a gente lê o pensamento do outro, né? No caso, a telepatia, você lê o pensamento do espírito comunicante, né? A vidência é quando você, obviamente, vê. A psicometria é quando você pega, por exemplo, um objeto, que
que pertenceu a alguém, e você, através da energia do objeto, da energia da pessoa que tinha aquele objeto, você consegue saber as informações sobre o dono do objeto, né? A audição, né, você escuta mesmo uma voz falando, por exemplo, e a intuição, que é essa que eu acredito que todos nós temos bastante e que a gente muitas vezes não dá muita atenção para a intuição, né? Ou acha que é coisa da nossa cabeça, né? Quantas vezes a gente conversa sozinho e na verdade, de alguma maneira, a gente está recebendo aí as intuições dos nossos mentores, né? Bom, aí tem os fenômenos de incorporação, que pode ser total ou parcial, né? Que pode ser semi-inconsciente ou inconsciente. E, então são as manifestações orais e escritas, como a psicofonia, que é essa em que você fala, né? A psicografia é aquela que você escreve, e o sonambulismo, que é enquanto você dorme, que também você tem essa saída do corpo para esse intercâmbio, né? E os efeitos físicos. Então, por exemplo, a levitação, a tipologia é a questão daqueles das batidas. Então, lá no... Vocês já tiveram essa aula, se eu não me engano? Não. Vocês não tiveram, vai ser no curso básico. No curso básico vocês vão aprender a história do espiritismo, né? E o espiritismo começou com a tipologia, que era quando os espíritos começaram a se comunicar através de batidas na parede, onde quer que seja, e aí perceberam que essas batidas eram inteligentes, que estavam se comunicando, né? Então, ainda é possível se comunicar dessa maneira, né? De transporte, em que você se transporta para outro lugar, para ter essa comunicação. De materialização é quando você doa o ectoplasma, que é uma energia que todos nós temos, para poder materializar ali, por exemplo, um espírito comunicante para todo mundo ver, né? Não só os videntes, mas todo mundo consegue ver. Voz direta também, quando você empresta seu aparelho, né, vocal e o espírito se comunica, né? Inclusive a cura também é um efeito físico, né? Uma mediunidade de efeito físico. Para saber um pouquinho mais das mediunidades, tem nesse livro Mediunidade do Edgar Armon. Mas não se preocupe, a seu tempo você será convidado para o curso de médiuns, então onde aprenderá como ser um bom médium, se conhecer mediunicamente, se aperfeiçoar através das aulas teóricas e práticas. Então, vamos segurando a ansiedade, tá bom? E vamos ter muito mais conteúdo sobre a mediunidade. Aqui é só uma ideia, né? Só para passar rapidamente para vocês. Então, como que a gente pode ser um bom médium? Desde já, independente se já fez o curso de médiums ou não, né? Como que a gente pode, já que todo mundo é um pouco médium, né? Como que a gente pode, desde já, nos preparar para ser bons médiums? Então, vamos lá. Mediunidade se desenvolve através de estudo, melhoria moral e evolução espiritual. Então, aqui a gente está estudando, certo? Então, mantenham-se nos cursos, que vai ser muito importante para que a gente possa ter os insights, né? Para que a gente possa ter nossa melhoria moral e evolução espiritual, né? Então, o objetivo, então, do bom médium é ajudar o próximo e a nós mesmos. Então, isso também é bem importante frisar, que a mediunidade, então, ela é um instrumento, sim, para ajudar o próximo, mas também um instrumento para ajudar nós mesmos. Então, Deus, na hora que é feito esse planejamento reencarnatório, Deus nos dá essa ferramenta para que a gente possa trabalhar no bem, né, trabalhar a favor do próximo e também para que possamos olhar para nós mesmos, nos conhecermos e nos ajudarmos. Então, bom médium é aquele que está sempre atento ao orai e vigiai e preocupado com a sua reforma íntima. Ser um bom médium é ser um homem de bem, isso é, praticar as leis de Deus em sua plenitude, principalmente a lei do amor. Então, obviamente, né, Jesus veio contar pra gente que a principal lei é a lei de amor, e para ser um bom médium ou para ser simplesmente um homem de bem, né, a principal lei é que a gente ame, né, a nós mesmos, a Deus e ao próximo.
Então, um pouquinho mais sobre o bom médium. Precisa ter seriedade. Os médiums sérios são aqueles que se servem de duas faculdades apenas para fins úteis, de suas faculdades apenas para fins úteis. Acreditam profaná-las, utilizando-se delas para a satisfação de curiosos ou de indiferentes ou para futilidades. Então, a seriedade é para que não use a mediunidade para ganhar dinheiro, por exemplo, ou só para satisfação de curioso, né? Então, para futilidades, isso não é recomendado, né? Modéstia. São modestos os médiuns que não se envaidecem com as comunicações recebidas, por mais belas que sejam. Não se julgam ao abrigo das mistificações. Isso é muito comum, porque a gente às vezes recebe mensagens muito bonitas, né? Aí o médium às vezes se acha mais importante que os demais, ou se acha um emissário mais preparado ou não. Então, assim, a gente precisa entender que a gente é um instrumento de Deus. A gente está lá para servir, o que quer que seja. Se a gente vai receber mensagem de mentor, se vai ser uma mensagem muito linda, se vai ser uma mensagem normal, né? Que a gente precisa então ser modesto e humilde, humildade sempre, né? Isso está no livro dos médiuns. Então, qual é o bom médium? Bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. Interessante isso, né? Porque a gente acha que, não, para eu ser bom médium, eu tenho que me comunicar bem, né? Eu tenho que ser orador. Não, tem gente que não sabe nem ler e escrever, mas é um ótimo médium, né? E por quê? Porque ele é simpático aos bons espíritos, então ele mantém o seu orar e vigiar, então ele está sempre conectado em coisas boas, sempre em oração, querendo estudar, né? O bom médium é aquele que pratica os ensinamentos do Mestre Jesus, dentro e fora da casa espírita. Isso também é muito importante, não é porque você é médium, não é porque você está trabalhando no centro espírita, que você vai só ser um homem de bem dentro do centro espírita. A gente precisa praticar os ensinamentos do mestre aonde quer que nós formos, né? Bom, vamos lá. Então, com a mediunidade, muitas vezes pode ter a perturbação, né? E o que a gente precisa saber sobre as perturbações? Que a gente tem vários escudos de defesa, que é importante que a gente saiba desde já, porque esses escudos servem para todos nós o tempo inteiro, independente se você já está na fase de desenvolvimento da mediunidade ou se a gente está nessa fase ainda inicial de estudo. Então, os escudos de defesa são, de novo, reforma íntima, preces. As preces são as mais importantes, a gente esquece de rezar, né? Tem que rezar de manhã, tem que rezar à noite, rezar para agradecer uma tarefa bem feita, rezar para pedir o início de uma tarefa bem feita, sabe? Quando a gente vai passar por um momento difícil, vai entregar um trabalho difícil, vai encontrar com uma pessoa, um colega de trabalho que não quer o seu bem, então peça ajuda, né? As preces são muito importantes como defesa também, defesa da gente, para a gente estar sempre ligado a esses espíritos superiores, né? Vigilância dos pensamentos. Nossa, esse é muito difícil, porque nossos pensamentos são um turbilhão. A gente não consegue vigiar muita coisa do nosso pensamento, mas precisa estar ciente de que, puxa vida, eu acho que meu pensamento está muito negativo nesse momento, vou mudar a frequência. E estudo sobre a doutrina espírita, que vocês já estão no caminho, já estão estudando, né? Então, o médium é uma antena de captação, cuja missão é a prática do bem. Então, a gente está lá captando tudo o que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, a gente tem que estar sempre focada no bem. A influência dos espíritos ainda não evoluídos é muito grande, principalmente sobre os médiuns. Não dar oportunidade às influências negativas. Então, o que a gente precisa prestar atenção? Qual é a minha conexão, né? Quando as coisas não vão bem, quando a gente está tendo um problema, quando a gente está numa dificuldade nesse momento, com quem que eu estou me ligando? Eu estou me ligando com os espíritos protetores,
pedindo ajuda humildemente, ou estou me entregando a, de repente, algumas situações que vão me irritando ainda mais, e eu entro na pilha e continuo me irritando ainda mais? Será que a gente já sabe quando estamos sob má influência? Será que a gente já percebe isso? Essa é uma lição de casa importante para todos nós, né? Prestar atenção se aquele momento que a gente falou um monte de abobrinha, se a gente estava sozinho ou não estava sozinho. Será que a gente chegou nesse ponto de falar um monte de abobrinha porque a gente se entregou a, de repente, esses espíritos que não querem o nosso bem e que acaba nos influenciando a piorar a situação, né? Será que a gente já consegue perceber essa má influência e virar a chave? Uma coisa importante sobre esse virar-chave, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o orar e vigiar. Eu gosto muito de uma explicação que me deram uma vez, que é o seguinte: quando a gente está numa situação de nervoso, de insegurança, de raiva, né? E aí, quando a gente está nessa situação, o nosso corpo começa a avisar a gente, muito antes dessa situação se agravar, que você não está bem. Eu não sei vocês, mas cada um tem vamos chamar um tique nervoso, né? Até chama tique nervoso. Então, são situações que o seu próprio corpo vai te mostrando que você não está estável. Então, eu, por exemplo, estralo minha mão, né? Ou coço meu nariz quando eu estou muito nervosa. Eu demorei a entender que aquilo não era uma alergia, né? Que era porque eu estava começando a ficar nervosa, incomodada com a situação, bem no início, né? E aí, no início da situação, né? Eu começo a coçar o nariz, fico nervosa, coço, fico achando que aquilo é uma alergia, mas na verdade é meu corpo me dizendo que eu não estou legal, que eu estou ficando nervosa. Então esse é o momento em que a gente tem que prestar atenção no corpo. Esse é o vigiai. Ah, então não é para vigiar o outro, é para vigiar eu? Sim, vigie você. Então a gente vai vigiar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Vigiar quanto que a gente está ficando nervoso, quando a gente está começando a ficar fora da nossa normalidade. Chegou nesse ponto, afaste-se da situação por alguns momentos. Peça licença, vá ao banheiro, vá tomar um copo de água, afaste-se da situação. Segundo ponto, ore. A oração serve para essa conexão. Serve para que a gente humildemente peça ajuda a Deus e aos nossos mentores, né, nossos anjos de guarda, para que sejamos amparados, para que possamos estar equilibrados para resolver aquela situação que nos está tirando do sério. Então, quando a gente fala orar e vigiar, é isso, é a gente vigiar os nossos sentimentos, vigiar os nossos comportamentos e dar uma pausa, pedir ajuda humildemente, orar, e aí a gente volta, mas essa parte é importante, hein? Não é só para fugir, não, tem que voltar para a situação, encara a situação com tranquilidade e fé que você vai ser amparado, porque aí a gente está conectado com quem? Com os bons espíritos, não mais com aqueles que estão nos irritando, que estão piorando aquela situação que a gente já sabe que é difícil de lidar. Então, o orar e vigiar é muito importante. Outra ferramenta importante é o Evangelho. Então, o Evangelho é essa coraça de proteção do médium. Sempre que se sentir ameaçado por qualquer tipo de perturbação, nele encontrará sempre uma palavra do Mestre que lhe renovará as forças para continuar na caminhada de ajuda ao próximo e a si mesmo. O objetivo principal da mediunidade. Porém, não basta só ler, é necessário tomar consciência de suas instruções e colocá-las em prática nas ações do seu dia a dia. Então, uma coisa muito legal que eu costumo dizer também, nessas situações em que a gente está assim perdido, não sabe o que faz da vida, né? Não sabe que caminho tomar da vida, a gente está indeciso, com medo, né? Então, quando a gente está nessa situação, às vezes a gente até brinca, né? Ai, Deus, desenha que eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Desenha para mim. Então, quando a gente pega o Evangelho e abre aleatoriamente, nesse momento, Deus está desenhando pra gente o que a gente precisa
ouvir para que a gente possa se melhorar e encarar aquela situação que estamos precisando. Então, muitas vezes acontece da gente abrir o evangelho, a gente está querendo, por exemplo, um aumento, né? Eu preciso de mais dinheiro, sei lá, está muito envolvido com a parte material. Aí a gente abre o evangelho e vem lá, perdoa 70 vezes 7. Eu falo, o que tem a ver, Deus, perdoar, né, com dinheiro? Eu preciso de dinheiro. A gente não sabe, né? Mas, de repente, o que a gente precisa resolver é mais o perdão. E uma vez que a gente perdoar, a parte material deslancha, não é? Então é importante que a gente saiba ouvir o que as inspirações que a gente recebe. O evangelho é esse caminho muito prático da gente ler e aprender e colocar em prática todos os dias. Então, às vezes parece até que o evangelho está viciado, de tanto que cai naquela mesma mensagem, né? Quer dizer que a gente ainda não aprendeu o que precisava aprender com aquela mensagem. Então, o evangelho é ótimo nessa situação. E uma outra coisa importante também é a gente administrar a nossa ansiedade com relação à mediunidade. Tá? Então, o desenvolvimento da mediunidade tem que ser natural, sem pressa, sem ansiedade. Vai surgir no momento oportuno, à medida que o médium vai se dedicando aos trabalhos espirituais, sempre imbuído do propósito de ajudar o próximo. Deus, em sua sabedoria e bondade, faz com que os acontecimentos em nossas vidas ocorram quando estivermos preparados para compreender. Então, por exemplo, quantos começaram o curso junto com vocês, né? E quantos hoje continuam o curso com vocês? Então, se essas pessoas que começaram o curso não continuaram, é porque não era o tempo certo delas. E assim também acontece com a mediunidade. Às vezes a gente fica muito ansioso para querer desenvolver essa mediunidade, mas ela será desenvolvida no seu tempo. Às vezes até durante o curso de médiuns acontece, né, de demorar para desenvolver ou para perceber a mediunidade, ou às vezes até ter que fazer o curso mais de uma vez para poder desenvolver mais a mediunidade, né? Mas calma, paciência, tudo no seu tempo. E eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente um videozinho que eu achei tem tudo a ver com a aula. Vamos ver. Pode? Vai, Espírito, escreve. Aqui, vamos lá. Vou escrever um romance aqui agora, hein? Vambora. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Vou deixar a mão aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. Tenho vontade de fazer xixi. Ó. Isso sou eu que tô fazendo isso. Sou eu que tô fazendo. Esses garotos. Gente, como é que é? Vem, espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, um espírito. A, B, vamos lá. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada. Eu tô com a cabeça fora da mão. E a mão não tá mexendo não. Peraí. Vamos no impulso e... Vamos. Meu Deus do céu. Será que é a caneta? Peraí. Deve ser lápis. Chico Xavier lá. Ó! Uou! Que susto. Que isso? Que é isso? Pergunto eu, né? O que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço aqui escrevendo? Como que é? Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu tô pronto também. Entendeu? Vai escrever. Oswaldo, você não vai psicografar. Fala, por que não? Eu não sou médico? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Mas eu só consigo ver espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? Que isso rende pra pessoa? O negócio bom é escrever, fazer livro. Né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta.
É, mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance. Né? Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu? Então vamos parar de papo. Trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa. Eu tô sentindo que você tá inspirado hoje. Vamos lá. Não, melhor. Paulo Coelho já morreu. Caraca, esse absurdo, eu faço uma parada do Paulo Coelho. Ah, então é isso. Dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie, fã do livro. Você vai escrever aqui agora. Já que você quer tanto escrever um livro, por que você não escreve? Para que utilizar da mediunidade? Ah, não escrever, não sei escrever. Não tenho dom de escrever. Não me parada. Eu sempre fui mal de redação. Eu quero mesmo acender meu braço aqui, você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Que ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperar. É, Osvaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Osvaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indefinido. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nesse cabeça. Vai. Ei, espírito, vai na volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino! Meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Sabe pintar quadro? Hã? Sabe dançar? Médium dançarina eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30. Partiu? Ali! Eles são muito engraçados e tem uma série de vídeos que eu vou deixar para vocês aqui, né? Essa Rádio Umbral também é muito legal, que tem muito a ver com a nossa aula de hoje, que fala sobre as nossas conexões, né? Conexão com o plano superior ou inferior, como que a gente acaba se conectando sem querer, né? E como que a gente pode usar os instrumentos aí da nossa, que a gente vem aprendendo aqui na nossa escola, no nosso dia a dia, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha nos outros vídeos também, que são engraçados, mas as informações são importantes, tá bom? Então, pessoal, tenham um bom dia, fiquem com Deus. Tchau, tchau.